Eu me chamo Maria Felisberta Batista da Trindade. Tenho 90 anos, completado no dia 2 de setembro de 2020. Tive 4 filhos, me casei, tive 4 filhos, um homem, infelizmente já falecido, e 3 mulheres. Me formei já casada, porque me casei cedo, e depois resolvi voltar a estudar. Achei que era correto fazer isso. E fui fazer o curso, me inscrevi no curso de pedagogia. Gostei, não me arrependi. Contribuí com o magistério para o exercício profissional de futuras professoras. Contribuí também na direção da Faculdade de Educação, onde fizemos a reforma curricular, quando era coordenadora do curso de pedagogia. Portanto, eu me sinto uma pessoa que tive várias realizações. É lógico que a vida será uma eterna realização até a morte. Pode ser que eu ainda realize outras coisas, né? Já que pertencemos também às mulheres que participam do Conselho de Educação, Municipal de Educação, ainda participo, e participo também do Conselho de Direitos das Mulheres. Espero contribuir com as minhas experiências e as minhas interpretações para a dignidade de todas as profissões que são justas e necessárias, para a dignidade da mulher, da mãe, da esposa, da filha, de todas nós. É um gênero, né? É um gênero, existe o gênero feminino, masculino, existe até outros gêneros que o próprio ser humano criou. Eu acho que ser mulher é, em primeiro lugar, ser, como é que eu vou dizer, autônoma no seu comportamento e nas suas posições, e não ser submissa, no caso, quando é solteira, aos pais, ou submissa, depois casada, ao marido, é ter opiniões. É evidente que você, para ter opinião, não precisa estar agredindo ninguém, é saber defendê-la corretamente nos momentos oportunos e nas tomadas de posição da vida. Então, ser mulher é ser mãe. Eu tive 4 filhos, né? E é um dos papéis mais bonitos da nossa condição feminina, de ser mãe. Primeiro, amamentar. Eu amamentei, e digo isso com muita alegria, amamentei meus 4 filhos, porque eu sou contra a história, eu não vou amamentar. Não vai amamentar por quê? Se a natureza nos deu condição de amamentar, nós vamos amamentar. Ser mulher é gostar de participar do movimento feminino, do movimento de mulheres. Eu pertenço desde 48 ao movimento de mulheres, pertenci à Associação Feminina Fluminense, que foi fechada brutalmente, né, pela ditadura militar, fui até de sua direção, e, por sinal, não fui presa em 64, quando prenderam Maria Alice, que era presidente, Dona Guilmar Damasceno, que tinha sido presidente, porque eu estava de resguardo quando houve o golpe de 64. Aí eu fui depois para a casa de um irmão, que muita gente não sabia onde estava morando, que estava novo na casa, no edifício, com a menor, a que eu amamentava. Ela tinha só 21 dias, no dia 31, quando estourou. Os outros foram levados para a casa das minhas cunhadas, das tias, enfim. Foi uma coisa muito séria. E meu marido era advogado trabalhista, especialização dele, do Sindicato da Construção Civil e do Sindicato dos Trabalhadores em Salgas, em São Gonçalo. E aí começaram a prender também não só as lideranças, as direções do sindicato, como funcionários e advogados, médicos, até médicos,
o sindicato que tinha um consultóriozinho. Foi uma coisa horrível. Foi um momento muito sério em nosso país e muito triste do ponto de vista da nossa história. Aí voltei ao magistério, voltando à questão do golpe de 64. E meu marido foi embora, primeiro para São Paulo, depois foi para a Europa. Enfim, ele não foi preso, porque quando procuraram por ele, ele não estava no sindicato, o sindicato já estava fechado, que a própria polícia fechou. Foi uma confusão, mas eu, logo que acabou, que naquele tempo não eram 4 meses de licença, 4 meses de licença é luta nossa, das mulheres. Era 1 mês e meio ou 2, um negócio assim. Depois dos 2 meses, eu me apresentei nas escolas. E me aceitaram muito bem. As direções de escola, faço questão de dizer publicamente, em 2021, me aceitaram muito bem. E em 65, eu entrei para o Instituto de Educação Clélia Nancy, em São Gonçalo. Aliás, eu entrei, foi numa seleção pública de currículo vitae, teve um momento da gente apresentar os currículos, e depois foi feita no Caio Martins, porque havia tanta necessidade de professor, que o Caio Martins estava cheio de concursado. A coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Dei aula de matemática 2 anos, e sem problema, porque quando eu fui aluno do Pedro II, comecei no Rio de Janeiro e terminei no Liceu de Miro Peçanha, porque meu pai me transferiu quando me viu envolvida em movimento estudantil e uma série de coisas no Rio de Janeiro. Eu fui aluna de grandes matemáticos, feito Parisot e Cécile Thierry. Cécile Thierry era famoso pelos livros lançados. Eu comecei, já depois de formado em pedagogia, a fazer uma especialização que agora faz parte do curso de pedagogo, mas antigamente era além, e podia ser pedagogo ou assistente social, fazendo orientação educacional. E quando eu fui lá com a matrícula para matemática, eu já era orientadora educacional formada. E o professor Fernando Barbirato, que era o diretor, ele queria escola com exemplo, a escola muito boa. Aí, quando soube que eu tinha um curso de orientação educacional, e só no Rio de Janeiro é que as escolas, como normal e outras, tinham o serviço de orientação. Ele quis criar o serviço de orientação educacional e aí me chamou para conversar. E eu aceitei a ideia de criar, eu considero a minha experiência mais dignificante no magistério, do autogoverno. Eu tinha lido um livro sobre o autogoverno na Europa. Fiquei entusiasmada. E disse, meu Deus do céu, será que a gente pode fazer essa experiência? Fizemos 5 anos seguidos. Não fizemos no 6º, porque o DOPS foi para lá e criou caso com o diretor, que estavam fazendo os alunos dirigirem durante períodos, escola, fazendo, acontecendo, isso era subversão. Porque tudo que é bom para as forças reacionárias significa subversão. Ao contrário, os alunos, muitos deles brilharam como diretores de escola. Eu fui submetida, entrei numa seleção do SENAC, do antigo Estado do Rio. A capital era Niterói, ainda era Estado do Rio, em 70. No Rio de Janeiro, não tinha uma definição para aquele serviço de orientação pedagógica, serviço de orientação educacional pedagógica. A chefe, ela não compreendia a importância. Aí, um dia, ela chegou para mim e disse assim, só tem um curso legalizado no SENAC. E falou o curso que foi a lei que instituiu o SENAC e que instituiu o ginásio comercial e o curso de contador. Só tinham esses 2 cursos porque era da área de comércio. Mas o comércio tinha se desenvolvido muito. Então, já tínhamos várias profissões. Tinha se desenvolvido na área de saúde, na área do comércio, na área de escritório. Tinha muita
coisa que o Senac não estava ofertando. E, além disso, que é o pior, é que o único curso legal do ponto de vista institucional era o curso de criação de 1946, o ginásio comercial e o curso de contador. Nunca mais a direção da instituição cuidou de legalizar os diferentes cursos que eles organizaram. E aí eu achei graça, porque realmente eu entendia muito da parte pedagógica, orientação educacional, mas a parte de legislação eu não entendia muito, não. A chefe me chamou e disse: você vai receber uma tarefa. E me deu a tarefa. Vai legalizar os cursos do Senac. Tem curso, tinham vários cursos, tinha de manicure, não era legal. Tinha de ótica, tinha muitos cursos, eu não me lembro de todos, não. No dia seguinte, eu tinha já um Fusca, eu fui com o meu Fusca, com todo o material para Copacabana. Cheguei lá, ainda pedi ajuda de alguém, do rapaz da portaria, me ajudar a levar todo aquele material para o terceiro andar, que era o terceiro andar que eu ficava. A minha chefe me olhou admirada. Eu, séria, estou aqui com todo o material e vamos começar a estudar. Temos que legalizar tudo. Início de 85, eu soube que ia ter concurso para a área do meu departamento de orientação educacional e vocacional da Universidade Federal Fluminense. Eu já estava com mestrado, né? Tinha feito mestrado. Eu digo, eu vou. Acho que havia exigência de mestrado, sim. Houve eleição, começaram a ter eleições para cargos de diretora, e também de coordenadora do curso de pedagogia. E aí várias alunas vieram conversar comigo e dizendo que achavam que eu devia ser candidata. Eu não estava pensando não em ser. Mas, diante da colocação que elas fizeram, principalmente porque uma das propostas era a atualização do curso de pedagogia, uma reformulação curricular. E aí nós fomos eleitas coordenadora do curso de pedagogia e fizemos a tal reformulação curricular. Começou uma campanha para eu me candidatar a diretora. Não estava pensando, não. Mas, diante de tudo que estava acontecendo e depois de uma reforma curricular, que é muito mais difícil que ser diretora, eu aceitei. Eu e Liliana como vice. Liliana especializada em educação dos deficientes, né? Foi uma experiência muito boa. Ainda tem coisas para mudar, sim. Primeiro, há profissões que têm poucas mulheres. Por exemplo, tem muita mulher professora e muita mulher enfermeira, como se fossem profissões específicas de mulheres. Não é. Mas já desenvolveu um outro lado bastante. Hoje nós temos médicas, já mulheres, temos engenheiras, temos artistas. Até artista, o preconceito era sério. Como se artista fosse uma coisa menor, uma coisa menor. E professoras, hoje nós temos nas universidades, é verdade que existem cursos que têm poucas mulheres. Jornalismo tem poucas mulheres. Medicina tem mais agora, mas mesmo assim ainda pode ter mais mulheres. Engenharia também. A mulher vai muito para pedagogia, curso que eu fiz, serviço social, enfermagem, nível superior, né? Nível superior. São grandes chefes. Os hospitais devem muito às enfermeiras de nível superior que dirigem tudo no hospital.
A arquitetura já tem mais mulheres também, né? Mas engenharia civil tem poucas mulheres. Os outros ramos de engenharia também. Existe o preconceito, mas existe também uma postura da mulher que eu já percebi, que ela quer casar, quer ser mãe, quer ter uma vida como todo ser humano deseja ter. E fica preocupada em escolher uma profissão que dificulte. Mas eu acho que existem leis hoje que garantem a maternidade. Foi uma conquista nossa, de mulheres, que antigamente tinha licença de 1 mês e meio, depois 2 meses. Hoje tu tem licença de 4, ainda podendo renovar mais, se houver necessidade, por causa da criança, dependendo da reação da criança, das condições, etc. E hoje a gente luta muito pelas creches para as crianças. Niterói, não sei quantas creches tem agora, mas tem mais de uma. Isso eu sei. Tem creche em bairro popular. E precisamos criar mais creches também, mais jardim da infância, porque a escola é muito importante para a criança. Ela começa a lidar com outras crianças, ela começa a ter uma vida mais coletiva, senão ela fica enraizada só na casa com o irmãozinho, e se for filho único, que muitos querem só ter um filho, eu fico com pena de ter um filho único, né? Porque não tem nem. O filho, quando chega adolescente, quer conversar com o irmão, não tem irmão para conversar. Tem que conversar com o primo, com o vizinho, com os amiguinhos da rua. Mas todo mundo quer ter um filho único. Né? Agora, a última determinação. Eu acho, então, que as oportunidades estão aí, precisamos fazer com que não haja retrocessos nesse país. Eu tenho muito medo de retrocesso. Medo não é medo, assim, de pavor. Medo político. Medo político. Medo porque as pessoas não conseguem fazer uma avaliação crítica e votam sem pensar nas consequências de uma direção que venha. Então, isso é muito sério. Nós precisamos, todas essas conquistas que tivemos no Brasil foram com lutas, não foram doadas, de mão beijada pelo governo nenhum. Foram através de lutas incessantes que as mulheres conquistaram seu espaço. Hoje eu vejo a mulher dentista, a mulher enfermeira, a mulher advogada, a mulher jornalista. Adoro ver jornalista mulher. Acho ótimo. Mulher professora, mulher em todas as profissões, em todos os campos da vida profissional, diferentes campos profissionais, a mulher pode ter seu espaço. Primeiro, para levar numa boa, nós temos que ter assistência médica. Você sabe que eu tenho marca-passo? Vai fazer 20 anos que eu tenho marca-passo. Um marca-passo colocado e revisto é uma beleza, não tem problema nenhum. Até esqueço que tem marca-passo. Até esqueço. Às vezes eu digo, é mesmo, eu tenho marca-passo. Eu acho que envelhecer não é nada complicado. Tem coisas que a gente não pode fazer. Por exemplo, depois que eu levei um tombo, meus filhos me convenceram, e eu fiquei convencida, que eu tinha que ter uma bengala para andar na rua. E ando sem preconceito nenhum. O que tem eu com a bengala? Ué, o importante é a cabeça das pessoas. Eu dou valor ao que a pessoa pensa, ao que a pessoa sente. Aí eu acho que os outros todos devem dar valor a isso. E não ficar vendo se a pessoa anda um pouco torta, um pouco isso, um pouco aquilo. Não é possível a gente chegar à velhice andando igual uma mocinha de 15 anos quando andava na praia de Caraí. Não é, não é possível. Então, eu acho que envelhecer, eu pertenço a uma associação de professores, é ASP, UF, Associação de Professores Inativos. A gente não gosta da palavra inativo, a gente acha, mas tem que mexer no estatuto, que devia ser aposentado. Esse nativo é o nome dado pelo governo para quem se aposentou. Quem disse que o aposentado é inativo?
Você é inativo só quando você morre. Aí sim, acabou, acabou, aí acabou. Mas quando você está aposentado, lá na ASF agora não está tendo reuniões, não é possível ter reunião, porque essa pandemia não termina e nós, com uma certa idade, temos que ter cuidado, porque é mais fácil, né, adquirir o vírus. Mas lá na ASP, eu fui da diretoria, depois saí da diretoria, fui para o Conselho Deliberativo, de vez em quando escrevo o artigo para o jornalzinho que tem, que a velhice não é para ficar em casa. Agora estou em casa, e não vou ser maluca de sair. Só saio para ir ao médico, mesmo assim, tomando um táxi ou indo no carro da minha filha Márcia, para eu me consultar, e as consultas que são inevitáveis dentro da programação de assistência ao marca-passo, e se eu sentir alguma coisa que eu necessite ao médico. Do contrário, não estou saindo de casa, não. Não tem jeito, sair de casa para ir para a rua, para a Praia de Caraí, por exemplo. Estão indo na Praia de Caraí, já estão fechando a praia, estão criando uma opção de coisa, porque o povo está fazendo coisa que não devia fazer. Muito triste essa situação. Eu continuo fazendo as coisas possíveis que eu posso fazer, pertencendo à ASP-UF. Ainda sou sócia do sindicato, quando há uma assembleia, alguma reivindicação que precisa ter uma assembleia de grande participação, eu fui. Houve até uma homenagem aos antigos sócios, aos primeiros sócios do sindicato, dos professores, do Sindicato dos Professores da UF, eu fui. Da minha idade, eu não sinto muito, não, porque eu pertenço ao. Sou suplente do Conselho de Direito das Mulheres, suplente da Cecília. Eu mesma quis ser suplente, porque Cecília estava doida para participar, e eu disse: tem que participar do Conselho de Direito das Mulheres, que eu já tinha participado antes. Antes. Eu sou suplente, mas vou a todas as reuniões abertas do Conselho, né? E há alguns atos que são realizados, etc. E pertenço sou titular, Conselho Municipal de Educação. A professora Flávia, que deixou de ser secretária, é a professora da UF, disse: você quer continuar no conselho? Não quero que você saia. Não é que eu dê muita opinião, não. Eu gosto de abrir, no conselho, pedir a palavra só se houver a necessidade. Se alguém apresentou uma proposta boa, eu não vou ser impertinente, ser contra a proposta boa. Se a proposta for boa, se forem duas propostas, uma boa e outra eu acho defeito, eu vou votar na boa, né? Ainda estou no Conselho de Educação. Meu mandato vai até novembro. E eu prefiro continuar participando. Eu espero que o secretário me queira. Eu acho que existe, sim. Primeiro, da parte da juventude, coitadinhos. Eu digo coitadinhos, porque não estão vendo que uma conversa com o idoso, para eles é bom, é boa a conversa, porque o idoso tem experiência de vida. A experiência, a prática de realização de vida, prática profissional, prática de qualquer coisa, é muito importante, porque a teoria sozinha não existe. Não existe. Teoria é teoria. Se ficar só na teoria, fica só no abstrato, não ao concreto. Eu tenho reparado, sim, felizmente, nesses lugares, né? Mas eu não tenho frequentado. Não, há que tempo que eu não vou ao cinema, né? Cinema, eu já vi preconceito. Já vi preconceito. A pessoa estava procurando lugar para sentar, o jovem gritou, não sei o quê. Eu sou completamente alérgica a preconceitos. Sou contra o preconceito. Primeiro, que o nome é bem dito, pré-conceito, pré. Antes de você ter um conceito sobre alguma coisa, você já tem uma pré-atitude com aquela coisa. Então, quem trava a vida são os preconceitos. Você não é obrigado a gostar de tudo. Por exemplo, eu ligo a televisão, tem programa que eu gosto. Eu gosto, de acordo com o meu gosto.
Tem programa que eu acho chato, não gosto. Tem novela que eu acho mais interessante ou menos interessante. Novela eu passei a assistir depois de aposentada. Antes não dava, porque a novela tem que ter os capítulos, né? E não dava. Eu dava aula à noite, eu dava aula não sei que hora, e aí não dá para assistir novela. Agora eu assisto. Assisto e tenho minhas análises críticas, minhas avaliações, se ela está melhor ou está pior, tudo isso. Mas distrai, eu assisto. E acho também que o preconceito contra o idoso é altamente reacionário. Ele é reacionário como preconceito contra o negro. As pessoas que têm preconceito contra o negro, por causa da cor, da raça, a mesma coisa em relação ao idoso. Porque todos ficarão idosos. A não ser se morrer antes, né? Se morrer antes. Mas a tendência do ser humano é querer viver. A gente reclama da vida, reclama do aumento do custo, aumento não sei de quê, reclama do prefeito, do presidente da República, mas a gente quer viver. A vida é boa, a vida é agradável, a vida é uma coisa que você pode ter com toda a plenitude, acessível às suas circunstâncias. Eu não posso fazer a mesma coisa que uma jovem faz, que anda naquela calçada da praia, desde o canto do rio até Miguel de Frias. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que reconhecer meus limites, mas posso ir na praia, posso sentar num banco, assistir o panorama, posso tomar um banho de mar. Geralmente, banho de mar eu tenho há muito tempo que eu não vou, né? Porque o ano passado a gente não foi. Eu tenho ido a praias mais distantes, mas eu gosto muito do mar. Sempre gostei. Eu agora não nado mais como nadava. A gente vai ficando limitada nos gestos, na forma e tudo isso. Mas eu adoro a praia, adoro cinema, adoro teatro, show. Tem gente que gosta de teatro, mas não gosta de show no teatro. Eu gosto. Eu gosto. Só se o show for muito ruinzinho. Do contrário, um pessoal que dance bem, alguém que cante bem, você sai assim, alegre, você sai feliz. Eu vou sempre com uma moça e vem um ônibus apanhar. E eu vou sempre com uma das filhas. Geralmente é a Valéria que vai mais comigo, a mais moça. E é muito bom. Estou sentindo falta, estou doida para acabar a pandemia, para eu voltar ao teatro. Eu gosto de ver peça, eu gosto de ver show, eu gosto de teatro. A nossa Associação de Aposentados tem, a partir de março, abril, até dezembro, um almoço na segunda quinta-feira. Aí eu fui para o almoço. Fui para o almoço a CIR, que é presidente atual, e eu fui, até o ano retrasado, suplente dele no conselho, pela ASP, a ASP concorreu ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ele passou por mim, a sala cheia. Tinha gente lá na varanda também. Disse, filha esperta, não sei se tínhamos que fazer esse almoço. Ele tinha vindo de casa, escutou alguma coisa pelo rádio ou pela televisão, não sei. Eu disse, agora não há nada a fazer, vamos almoçar todo mundo, feliz, cantar, parabéns para os aniversariantes. Ia fazer o quê? Ia mandar todo mundo embora? Bem, depois disso a ASP fechou. Aliás, no dia seguinte, ela fechou mesmo. Fechou e só vai abrir porque todos são aposentados. É uma associação de aposentados da Universidade Federal Fluminense. Então, todos têm mais de 60 anos para cima, 70, 80, 90. Eu fiz 90. Estou na ASP desde, entrei em 75, há 15 anos eu estou na ASP. A ASP já deve ter, fez 25 anos já. Fui criada, eu ainda era professora. Eu acho que a ASP tem um papel importante, que vai voltar a ter.
porque nós não vamos ficar com essa pandemia toda a vida. Eu lidei com a pandemia da seguinte maneira, fechando as portas da casa, fechando as portas da casa quer dizer o seguinte, que às vezes a gente chamava, não tem coisa para fazer, tem um armáriozinho da Copa que caiu, está tudo esperando acabar a pandemia. Por quê? Vai vir se comprar, minha filha vai ter que ir lá comprar. Quando vai chegar aqui, vai chegar 2 homens subindo essa escada, ou 3. Então, a gente está evitando. A gente está evitando. Está evitando qualquer coisa que leve a ter pessoas estranhas. Estranhas ao ninho, como se diz. Porque tem que ser, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E a gente acompanha pelos jornais, pela televisão, como é que estão acontecendo as coisas. E realmente, em vez de melhorar, parece que houve um retrocesso, sim, né? Muito sério o negócio. Eu acho que na Europa já tem países que a situação já está bem melhor. Vamos ver se o Brasil sai dessa. Olha, isso chama-se atraso e ouvindo gente desprovida de saber, porque eu tomo vacina desde criancinha. Como é? Contra poliomielite, contra aquela doença que deu. Varíola. Varíola. Sempre tomei vacina. E sempre, sempre. Isso é atraso. Eu fico muito triste. Todo ano eu tomo da influenza. Todo ano eu tomo. Nunca mais fiquei gripada com febre. Às vezes espirrozinho e acabou. Gente, isso é atraso. Não fala não que eu fico até doente. Não posso ver atraso. E atraso que vem de cima para cima da cabeça das pessoas. Tem pouco tempo que foi feito em São Paulo, Butantan. Butantan, não conhecem Butantan? Há mais de 50 anos que o Butantan funciona no Brasil. A Fiocruz, em mais de 50, 60, 70. São pessoas capazes, não sabem de nada e vão atrás da cabeça de gente idiota. Você me desculpa ficar revoltada. Idiota. Quando não sabe o que é a Fiocruz? Quando a gente não sabe, quando eu não sei alguma coisa, que eu não sei tudo, eu vou perguntar a alguém que sabe mais, vou ler nos jornais, vou me atualizar, para não ficar seguindo uma proposta ignorante. A vacina foi o maior benefício que esse país começou a ter. A partir da vacina, nunca mais tivemos varíola, nunca mais tivemos isso e aquilo. Nunca. Entra governo, sai governo, todo mundo toma vacina. Mas eu tenho que ficar nervosa. Então, eu vou falar calma. Atenção, amigos e amigas, idosos e idosas. A vacina é um bem do avanço científico e médico do nosso país. A Fiocruz é uma entidade altamente responsável, tem mais de 50 anos. Butantan também. São eles que estão orientando e organizando e se entendendo com os países diferentes do mundo, os diferentes países do mundo, sobre a vacinação. E eles já estão responsáveis e vão... Eu já tomei a primeira dose, não senti nada demais, parecia que eu tinha tomado um sorvetinho, que eu gosto de sorvete. Eu saí feliz com aquela vacina, pronto. Então, gente, pelo amor de Deus, não andem no atraso, o atraso liquida a vida da gente. Eu sei, não vou contar agora aqui, porque nossa entrevista não tem nada a ver com coisas tristes que aconteceram por esses dias, por causa do atraso. Por causa do atraso. O atraso, ele leva até a morte. E foi o caso. Levou à morte a pessoa. O atraso é muito maléfico. Para isso, as escolas estão vivas, estão querendo que as vacinas sejam tomadas, as professoras, e voltemos à normalidade da escola.
porque o ser humano ele tem que ter sabedoria, ele tem que compreender a vida em sua plenitude e não ir atrás de preconceitos, de atrasos, de coisas que levam ao desastre não só pessoal, mas social. Tudo pela vacina no Brasil, tudo pela vacina no Brasil. Bem, eu não sou contra o termo. Se encontrar em outro termo melhor do que melhor idade, muito bem. Mas eu acho o seguinte, é que é evidente que tem certas coisas que nós não temos mais condições de fazer. Eu não tenho andado mais de ônibus. É um luxo que eu me dou, ter andado de táxi. Eu vou ao médico que tem que ir. Aí eu estava fazendo uns exercícios de fisioterapia que parei. Vou ter que voltar, que eu quero fazer. Eu acho que isso a gente tem que ter compreensão conosco mesmo dos nossos limites. Agora, posso ir viajar de ônibus daqui a São Gonçalo, Maricá, se for necessário, perfeitamente. Agora, eu acho que tem que haver mais consideração com o idoso nos transportes coletivos. De vez em quando chega um comentário, alguém contando um caso meio horroroso de desrespeito ao idoso ou à idosa. Né? Eu acho que tem que ter mais boa vontade, inclusive para o idoso tomar o assento. Ele vai andar mais devagar do que aquele jovem que daquele saltinho. Bom, então tem que ter cortesia, educação e respeito. Acho que precisa ter mais respeito ao idoso e à idosa. Não, eu acho idosa. Idosa fica mais bonito, né? Velha parece que está caindo aos pedaços. Mas eu sou uma pessoa idosa. E tanto que pertenço a uma associação de aposentados, a ASP, Associação de Professores Inativos da UF. Nós não gostamos do inativo, porque nós temos atividade, temos conselho deliberativo, temos almoço, temos palestra, temos o jornalzinho, que agora está parado, e eu escrevo sempre para o jornalzinho. Escrevi sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para todo mundo saber, que tem gente que até hoje não sabe que existe esse dia. Foi Clara Zetkin, uma jovem alemã, que no século passado teve a ideia e ela começou a propagar a ideia. E a ideia tomou corpo de se fazer o Dia Internacional da Mulher. E aí a Federação Internacional, da época, não sei se está funcionando direito, resolveu adotar e começar a estimular aos países do mundo inteiro para comemorar. Aqui no Brasil, nós tivemos uma pessoa que foi vereadora e foi também secretária da Federação de Mulheres do Brasil, Arcelina Moschel. Eu tenho o dicionário das mulheres, no outro dia eu estava relendo a vida dela. Ela foi uma das maiores idealizadoras do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, proposta de Clara Zetkin. E é um dia que nós temos que comemorar, sim, porque as comemorações visam justamente sempre defender o que há de mais avançado na vida que a mulher tem que ter. E, realmente, quando, há anos passados, pensava que o papel da mulher era só parir, era só parir, ter filhos. Nada, foi dada a natureza da mulher ter filhos. Que tem com os homens, né? Senão não tem. Mas a mulher pode trabalhar em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Então, eu acho que nós já tivemos um papel importante na vida. Agora, velha, o termo velho está muito prejudicado, né?
está muito prejudicada. Aquela velha fala assim, não pode falar que ela é idosa, fica mais bonitinho, né? Mas eu não me sinto. E a gente tem que envelhecer mesmo. Eu tenho, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 90 anos e estou lúcida. Estou lúcida. Às vezes a memória falha. E para isso a gente também toma nota. Tem um caderninho, toma nota das coisas que tem que fazer, do dia do médico, no telefone do médico. Então, pronto. E aí você assiste televisão, lê jornal, lê revista, lê um livro, sempre tem um livro para ler. Sempre tem. Estou lendo um livro sobre Niterói. Estou lendo aos poucos, para não me enjoar. Porque só sobre Niterói eu começo a enjoar. Que um rapaz escreveu, me entrevistou. Tem a minha entrevista, tem entrevista de várias pessoas, inclusive algumas eu conheço. E de vez em quando eu leio, quando eu me canso de ler o livro, eu tenho palavra cruzada, eu gosto de fazer palavra cruzada. E quando não sei, eu vou lá atrás, colo. Dou uma de aluno. Não, porque às vezes a gente enguiça e não consegue sair da palavra. Aí a gente vai lá, é essa, que coisa. O negócio é levar tudo com bom humor também, né? A vida é para ser vivida, não para ser maltratada. Tem pessoas que até trabalharam, até tiveram alguma formação de estudo, e não sei por que acham que sendo velha passou a ser burra. Não sei se alguma coisa errada na família. Eu às vezes esqueço as coisas, que a memória começa a funcionar. Mas aí eu pergunto à minha filha, escuta e tal coisa, ela me ajuda. E a vida é isso, é uma eterna relação. Pai com mãe, filho com a filha, neto com a neta, e por aí afora. Para isso a gente tem a quem perguntar quando tem dúvidas, não é? Quando tem dúvidas. Não me acho mais sensual, não. Porque a sensualidade tem uma certa graça. Já estou meio sem graça. Não acho, não acho que eu seja sensual, não. Agora, se eu, né, me sentisse sensual e quisesse ter um companheiro, eu não fiz questão de arranjar um companheiro, não fiz mesmo. Não sei se eu fiquei tão envolvida com meus trabalhos, com a opção de coisa, que acabei subestimando um pouco o lado, o lado marital. A sensualidade, eu acho, que está ligada um pouco a, como é que eu vou dizer, a um certo encanto, que tanto a mulher como o homem. Tem homens que têm um encanto, a gente olha e vê que são encantadores, não é? Um certo encanto. A beleza, a beleza a pessoa dá um jeito, né? Se arruma daqui e dali, se enfeita e fica mais bela. E depois também o casamento não é fruto só da beleza. É fruto também da solidariedade, da comunhão de ideias. Não pode, eu fico quieta quando vejo um casal que pensa totalmente diferente. Já vi vários casos. Fico na minha. Fico pensando, eles não devem conversar. Porque não é possível. Você vê que a gente, quando está vendo televisão, estou vendo televisão com Valéria, minha filha mais moça, que mora aqui. Aí, quando eu vejo, eu estou dando uma opinião. Ah, está muito boa essa novela. Ah, não devia ser assim. Eu dou uma opinião. Aí ela vai e acaba se intrometendo e dando a dela, se concorda, se discorda de mim. Enfim, há uma troca de ideias. Então, eu acho impossível, na educação dos filhos, principalmente, né? Principalmente. Tem casos em que um dos dois domina. Por exemplo, se o marido acha que tem que ser escola X, a mulher acaba aceitando. O ideal é que seja uma combinação dos dois. Os dois trocam ideia, qual a melhor escola, enfim, muita coisa tem que ser em comum, né? Tem que ser em comum. Tem que ser em comum.
Tá. Eu me casei cedo, com 18 anos, né? 18. No início do ano, tive a primeira filha em novembro, a, a Zélia já está com 71. Esse ano ela faz 72. Ah, e meu casamento ele foi se esvaindo com a ditadura militar, porque Jardim era advogado trabalhista, advogado do Sindicato da Construção Civil. Engraçado que lá no sindicato ele conheceu Maria, e Maria estava desempregada, porque eles não têm a menor consideração, esses donos das fábricas. Quando quer cortar, corta, não faz um levantamento, inclusive, direito do, do pessoal que trabalha, que é sério, que é responsável, julga tudo de qualquer maneira. E ela ficou desempregada. Aí, Jardim perguntou se ela queria trabalhar na casa de família, porque nós estávamos sem uma pessoa séria, boa. E Maria foi praticamente a segunda mãe dos meus filhos, porque Jardim foi embora para São Paulo, em 64, com a confusão toda, e depois chegou, quando ele pensava em voltar para Niterói, chegou um convite para ele fazer um curso na União Soviética. E ele foi. Foi, não sei quanto tempo ele ficou uns 2 ou 3 anos. Eu sei dizer que o casamento foi se desfazendo, foi se desfazendo. Aí depois, quando ele chegou, voltou, queria voltar à vida em comum, não sei o quê, aí não sei se eu já tinha ficado meio chateada com certas coisas que eu tinha sabido, e eu não quis mais. Disse, não, chega, o casamento acabou. E acabou mesmo. E aí foi aprovada a lei do divórcio, a primeira lei, depois houve outra que melhorou a lei vai melhorando, né? E eu disse que queria me divorciar. E ele aceitou a proposta. E aí porque tem que assinar também, né? O divórcio é o rompimento de dois. Eu me divorciei. Tem anos já isso. 70 e coisa. Nem me lembro mais quando. Não, a senhora assinou em 80. Eu me divorciei em 80. Vocês já estavam separados de corpos? Já estavam separados de corpos. E eu fiz o divórcio em 80. 80. Depois não me casei mais, acabei não me interessando por ninguém, mas eu não sou a favor de que não case mais. É porque eu também não encontrei uma pessoa que desse certo comigo. Quanto mais que eu estava muito independente, né? E você vê que o homem não gosta de muita independência, não. Eu reparo até hoje. Não tive acesso a ninguém interessante que eu viesse a gostar. Aí fui levando a minha vida, mesmo divorciada. Eu sou a favor do namoro em qualquer idade, menos que criança. Menos de criança. Porque às vezes a criança começa a brincar com a menininha, o menino diz, estou namorando ela. Quer dizer, ele não está namorando, ele está brincando. Quer dizer, fica uma deformação. Mas eu sou a favor do casamento, e se por acaso você romper, fizer o divórcio, e mais tarde encontrar alguém que você acha que vai dar certo, acho muito normal, muito natural. Muito, muito. Acho que o ser humano tem direito a se definir como achar melhor. O que for melhor para a sua vida, o que der certo, eu acho que deve ser isso. Você sabe que aí eu tenho que pensar o que eu ia mudar. E, afinal de contas, eu tive trecho da vida que a vida foi me levando. Depois eu tomei posição. Tudo isso. Não tenho nada a dizer, não. Eu soube viver a mocidade. Eu acho que eu vivi bem a mocidade. Porque eu não era preocupada, que tem menina que começa criancinha ainda. Eu não tinha essa preocupação.
Eu adorava uma praia de Caraí, um trampolim, aquele trampolim que caiu, que foi embora. Eu saltava do penúltimo, a praia toda me olhando, eu com 11 anos, me exibindo. Nunca esqueci essa cena. Eu me exibia. Depois que eu vi a praia toda me olhando, aí eu soltava. E nadava, aprendi cedo. Meu pai teve essa vantagem. Ele botou a gente cedo aprendendo a nadar. Então, eu com 6 anos já nadava na praia de Caraí. Agora que eu não sei mais nadar, porque estou idosa, cheia de buraco a praia, você para e vai ficar de pé, não fica de pé, você cai. Então, eu tenho que ver os limites, né? Mas eu nadava muito bem. Não nadava com técnica de nadadora, não, mas nadava com velocidade, saltava do trampolim, não saltei nunca do último, eu achava o último muito alto, mas o último nós chamávamos de quarto, nós chamávamos ali embaixo primeiro. Eu saltei do terceiro em pé. Eu gostava muito de saltar em pé. Não era muito boa de saltar de cabeça, não. Era boa de saltar de pé. Não sei. Eu acho que a gente não tem que ter arrependimento, mesmo que algumas coisas tenham sido negativas e de falhas, foram os momentos da nossa vida, é a nossa capacidade de viver. Tudo tudo é positivo, quando não for pelo menos como experiência de vida. A nossa luta pelos nossos direitos, pelos direitos humanos, são direitos humanos, mas que muitas vezes são tolhidos para as mulheres, tem que ser permanente. Já conquistamos muita coisa. A mulher hoje está no mundo do trabalho em todas as profissões. Antigamente, a mulher era legada só ao magistério. Não sou contra, eu fui professora. Acho que a mulher é ótima alfabetizadora. É o tipo da profissão que uma moça pode ter, mas muitas vezes a mulher quer ser advogada, quer ser médica, quer ser radialista. Tem diferentes profissões que muitas mulheres querem participar, realizar-se profissionalmente. Então, não deixem se abater por causa, às vezes, de opiniões indevidas, que às vezes até da própria família. Ah, deixa, você vai se casar, vai ter marido, como se o homem fosse sustentáculo. Não é. Você pode até se casar, o marido ter um bom emprego, mas, antes de tudo, você precisa ter com ele um entrosamento, uma unidade dentro do casamento, para que pensem em conjunto, em tudo aquilo que tem a ver com a família. Sejamos mulheres livres no pensamento, livres nas atitudes e responsáveis no desempenho da sociedade. Então, vou me despedir dizendo que gostei muito da experiência, né? Espero que vocês depois gostem também. E se tiverem alguma crítica, pode fazer, que eu não me incomodo, não. Eu acostumei a ser criticada. Né? E, portanto, um abraço amável, que não pode ser dado por causa da epidemia, mas que pode ser falado substantivamente. Um beijo para todas.